Na mira da Advocacia Geral da União, por causa de uma enquete postada em uma rede social, como nós já acompanhamos, Wallace, atleta olímpico da Seleção Brasileira de Vôlei, é afastado pelo Cruzeiro. Confirma a reportagem de João Vitor Rocha. A Advocacia Geral da União foi acionada pelo Planalto para investigar o jogador de vôlei campeão olímpico pela Seleção Brasileira, Wallace, após uma postagem com referência a uma possível violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Através das redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que já acionou a AGU e que o governo não vai tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. Nas redes sociais, Wallace estava fazendo diversas postagens em apoio ao uso de armas. Em uma delas, um seguidor questionou o atleta se ele, abre aspas, daria um tiro na cara do Lula com essa 12, fecha aspas. O jogador respondeu à pergunta com uma enquete, ironizando e questionando se algum dos seguidores faria isso. Wallace é reconhecidamente um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas suas redes sociais, tem diversas postagens favoráveis a Bolsonaro e contra Lula. Na disputa do segundo turno, declarou voto em Bolsonaro e fez campanha. Mas após a vitória de Lula, ele disse que o crime compensava aqui no Brasil. Depois de toda a repercussão, Wallace apagou a postagem, mas prints continuaram sendo divulgados na internet. Após toda a polêmica, a Confederação Brasileira de Vôlei repudiou a postagem de Wallace. Abre aspas, a CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos e entende que o esporte é uma ferramenta para a propagação de valores como respeito, a tolerância e a igualdade, fecha aspas. Já o Sada Cruzeiro, atual time de Wallace, lamentou a fala do atleta e disse, abre aspas, vivemos um momento delicado em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Após as críticas, o jogador utilizou as redes sociais novamente para se retratar sobre a postagem. Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra não tem jeito. Segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 286, casos de incitação ao crime estão previstos com pena de detenção de 3 a 6 meses e multa. Bom, já os nossos comentaristas, Roberto Mota, em tempos de redes sociais, em que todo mundo tenta expor os comentários, foi mal o jogador e ele fez bem, claro, em se retratar, né? Claro, claro. Inclusive, Thiago, na semana passada eu publiquei um artigo chamado Pequeno Manual de Sanidade das Redes Sociais. Saiu no site da Revista Oeste. Eu recomendo que todo mundo que use a rede social leia, porque é preciso um mínimo de bom senso e prudência quando a gente usa a rede social, né? Muita gente acha que a rede social é terapeuta, né? Ou é um local onde você pode colocar tudo o que você está pensando e sentindo, e não é assim. As redes sociais são um meio de comunicação que impacta muita gente, e eu sou totalmente contrário à censura, a qualquer tipo de bloqueio, mas acho que as pessoas têm que aprender pela sua experiência, e eu acho que o correto é isso. Você fez besteira, tomou consciência da besteira que fez, pede desculpas e que isso sirva de lição para que outras pessoas não façam esse tipo de coisa. Amanda, foi só uma postagem infeliz, como disse o atleta, agora demitido justamente pelo que escreveu, e também como consequência, o que acontece quando a Advocacia Geral da União é acionada pelo Planalto? Não foi só uma declaração infeliz, Adriana, foi crime. O nosso repórter trouxe, está ali no Código de Processo Penal, né? Ele inclusive citou o artigo com 3 a 6 meses de prisão, incitação ao crime, ameaça. Tem inúmeros crimes cometidos pelo jogador e jogador da Seleção Brasileira, campeão mundial, Wallace. Infelizmente, não tem problema nenhum ele apoiar um determinado candidato, fazer doações, fazer campanha política. Isso é problema dele, é da esfera pessoal. Agora, perguntar
se você gostaria que ele desse um tiro de 12 na cara de alguém, em referência ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, isso é claramente cometimento de crime, incitação ao crime, é uma ameaça. E faz bem se houver uma investigação e uma persecução criminal posterior a essa postagem, tanto que ele já foi suspenso do clube, já foi expulso. Por algum motivo, né, o Mota falou aqui num manual de sanidade mental para frequentar as redes sociais, você precisa de um manual de civilidade, principalmente de um manual de respeito às leis e à Constituição. Por algum motivo, que eu não entendo qual, as pessoas acham que podem fazer o que quiserem nas redes sociais. Podem incitar a violência, incitar o crime, desrespeitar o Estado democrático de direito, desrespeitar a democracia, e depois elas reclamam quando são banidas, suspensas ou canceladas dessas redes sociais, muitas vezes pelo poder, por ordem do Poder Judiciário. Por que será que isso acontece? Porque elas estão cometendo crimes. Não pode ser uma terra de ninguém, uma terra sem lei. Há leis, a gente vive num Estado democrático de direito, somos submetidos todos ao mesmo regimento legal, à mesma Constituição, e se você comete crimes nas redes sociais ou nas ruas, você tem que ser punido. Senão, viram dois universos diversos. Você faz o que você quiser nas redes sociais e nas ruas você obedece às leis. Não faz sentido um universo virtual e outro real. As pessoas têm que responder pelo que elas falam, pelas suas declarações nas redes sociais, porque tem um impacto imenso. Haja visto o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Haja visto que muitos parlamentares encorajam, incentivam que as pessoas façam e depois não querem ser suspensos nem banidos das redes sociais. É isso que causa espanto, é isso que causa espécie. Então, sim, esse é um exemplo do jogador Wallace que tem que ser investigado e, se for julgado pela justiça procedente, deve ser punido, sim. Você não pode simplesmente dizer que você daria um tiro na cara de alguém. Isso é um discurso muito violento e esse discurso, infelizmente, foi naturalizado, foi normalizado nos últimos anos. Um discurso público de violência, um discurso de violência na política, um discurso que transcende as fronteiras das redes sociais e chega às vias de fato. Por isso, pessoas são agredidas por outras, por desafetos políticos nos aeroportos, nos restaurantes do país. É isso que acontece. Começa na rede social, transborda a fronteira do virtual e passa para a esfera real. Tem que ser punido. E só me corrigindo, o Wallace não foi demitido do Sada Cruzeiro, mas sim afastado do clube. Roberto Mota, rapidinho, por favor. Eu concordo com a Amanda, com uma pequena ressalva. O vento que sopra de cá tem que soprar de lá, né? A gente viu nos últimos 4 anos pessoas jogando futebol com o modelo da cabeça do presidente. A gente viu pessoas segurando um modelo da cabeça do presidente Bolsonaro pelos cabelos, com o pescoço cortado. A gente viu um diretor que fez um filme simulando o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos seguir a lei, vamos seguir o Estado de Direito, e a lei que vale para um tem que valer para todo mundo, todo o tempo.